Olá, pessoal, boa tarde. Eu sou a professora Marina Greg Chica, aqui do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, da Universidade de São Paulo. E junto com a professora Thais Erbini, né, coordeno o Laboratório de Psicologia Organizacional e do Trabalho, o LabPOT. E a gente está começando hoje, né, a segunda série das lives. A gente fez no primeiro semestre. E o objetivo desse segundo semestre é trazer, né, tanto egressos do curso que estão atuando na área de psicologia organizacional do trabalho, alguns pesquisadores, né, de renome que também estudam as áreas de interface. E hoje a gente vai começar com a Isabela Grice, ou mais conhecida como a Isa, né? A Isa, ela hoje está atuando no Banco Bradesco, ela vai contar da trajetória dela, né? Mas ela foi nossa aluna aqui, fez estágio com a gente, né? Cursou o curso, e faz um ano que ela se formou. Falei que parece que foi mais, né, Isa? Porque ela já não está aqui em Ribeirão Preto, ela já foi para o quinto ano estagiar em São Paulo, né? Então, queria agradecer o seu aceite, né, estar aqui hoje com a gente, e a gente decidiu falar um pouco da atuação, né, do psicólogo organizacional do trabalho na área de gestão de pessoas, que é um dos subcampos da POT, né? Então, queria agradecer, falar para você ficar à vontade. A gente combinou uma fala, né, inicial da Isa, e depois a gente vai abrir aí para uma conversa. Tá bom? Show. Marina, primeiro, muito obrigada, assim, não tem como não dizer que eu não fico emocionada, porque passa um filme na cabeça, né, pensar naquela menina, eu entrei com 18 anos na faculdade, então é aquele filme de falar, meu Deus, foram 5 anos de faculdade, eu tô com quase um ano de formada, muitas coisas aconteceram e eu sou super grata aí pela USP Ribeirão, mas especialmente por você, pela Thaís, que foram extremamente importantes na minha formação, então para mim é um privilégio, um prazer imenso estar aqui podendo trocar um pouquinho com vocês. Como a Marina falou, né? Meu nome é Isabela, mas todo mundo me chama de Isa, Gris, que é meu sobrenome. Formei na turma 52 da USP de Ribeirão Preto esse ano, pré-pandemia, tive formatura, acho que foi o último rolê do ano. Assim. E hoje, né, atuo no Bradesco. Já vim desse último ano, como a Marina falou, na organização. Vou contar um pouquinho da minha trajetória para vocês. Mas acho que uma coisa que eu tenho para dizer desse papo assim é que a gente possa realmente trocar, embora estejamos distantes fisicamente, que possamos estar próximos aí afetivamente. Então, fiquei muita vontade para perguntar. É minha primeira vez de live, então estou aí um pouco nervosa, mas vou tentar tirar de letra, tá bom? Marina, comece falando um pouquinho da minha trajetória. Eu acho que sim, para o pessoal te conhecer, né? E depois um pouco o que você está fazendo hoje. E aí a gente faz essa aí, interface com a atuação mesmo do profissional, que eu acho que isso é interessante para todo mundo, né? Os desafios que a gente tem para a nossa atuação, e a gente vai tentar fazer um link com aquele material, né? Que eu não sei se todo mundo tem acesso, mas depois Thaís pode colocar aí no chat, que foi lançado pela SBPOT, né, que fala sobre as competências para atuação do psicólogo organizacional do trabalho, que eu acho que é um material aí muito rico, tanto para quem está atuando, né, no mercado, para quem está estudando, e aí a gente vai tentar fazer um contraponto aí a partir da sua atuação, né, com essas competências. Sim. Não, eu peguei para ler esse material também, e foi muito legal, assim, porque dá uma abrangência muito boa, super recomendo a leitura para quem ainda não leu. Mas vou trazer um pouquinho da minha trajetória, assim, para poder me apresentar para vocês. Eu entrei no curso, né? Fui cursar psicologia muito por influência dos meus pais. Meu pai sempre teve empresa, sempre estive nesse ambiente organizacional. Mas tinha muita curiosidade de entender, eu ouvia muito do meu pai que o maior tesouro e também um dos maiores desafios que ele tinha era lidar com as pessoas. E no meu final do terceiro ano, eu estava muito inclinada a ir para um campo um pouco mais amplo, fazer administração ou algo do tipo. E aí lembrei muito dessa fala dele, quando ele falava do tesouro. E aí eu entendi que para mim fazia muito sentido entender mais das pessoas, entender mais do ser humano,
mas desde sempre eu sabia que eu queria atuar no ambiente corporativo, no ambiente organizacional, empresarial, até pelo momento que a gente vivia e de entender que a gente passa muito tempo no trabalho, assim, né? Eu falava, poxa, a gente precisa ter uma atuação do psicólogo nesse contexto, entendendo como esse ambiente ele pode ser mais saudável, entendendo como as relações podem ser melhores, entendendo como esse indivíduo que certamente esse contexto tem uma influência na sua vida pessoal, enfim, como que essa relação e como que essa vivência pode ser mais saudável de forma geral. Isso foi o meu ponto de partida para fazer psicologia, mas tendo sempre muito nesse radar que eu queria atuar com psicologia organizacional. Então, eu entrei para fazer psico na USP de Ribeirão, já muito certa que eu queria ir para essa área. Então, no meu primeiro ano, lembro de, em setembro, assim, mais ou menos, procurar a Marina, falar, Marina, por favor, me fala o que tem de pesquisa, como que eu posso seguir na área. E acho que já vou começar falando um pouco dos ganhos que eu tive com algumas experiências, assim. Quando eu fui fazer pesquisa, acho que nunca tive tanto interesse em pesquisa, mas eu entendia e hoje entendo ainda mais o quanto que a pesquisa me trouxe de ganho, principalmente metodológico. Como faz diferença na minha vivência a tal da metodologia, assim, né? Entender o que eu estou observando, como eu quero avaliar, quais são os instrumentos que eu vou utilizar, assim. Então, isso fez muita diferença. Eu fiz várias pesquisas ao longo aí da minha graduação, vim para São Paulo, né? Hoje eu estou em São Paulo, apresentar no congresso, apresentar no Cicusp, fui para etapa internacional, então tive aí algumas coisas de pesquisa. E falo muito que a minha principal escola, assim, dentro desse universo da graduação foi o Movimento Empresa Júnior. Eu já queria ir para esse ambiente. E o Movimento Empresa Júnior, a Iris, que é a nossa empresa júnior da psicologia da USP de Ribeirão Preto, foi ali para mim um espaço em que eu me encontrei e que eu entendi numa atuação tanto mais generalista, como numa atuação mais específica, falando de consultoria, qual que eram as atividades que o psicólogo poderia ter, assim. Então, dentro do movimento Empresa Júnior, eu acabei estando na Iris, né? Dentro da Empresa Júnior, tive a oportunidade de fazer projetos de consultoria, então eu entendi um pouco mais daquilo que poderia ser feito mesmo em termos de atuação, de projetos, daquilo que a gente muitas vezes estuda, o instrumento, mas como é que isso se dá na prática? Isso para mim foi super importante. Esse RH mais generalista também, fui para uma instância do movimento, para o USP Júnior, na época, como coordenadora de pessoas, então tinha que cuidar dos diversos subsistemas de gestão de pessoas, de psicologia organizacional e das diversas frentes, assim, que cada um dos subcampos tem. Depois fui para a FEGESP, então trabalhava muito mais com atuação aí voltada para formação de liderança, etc. E aí fui fazer estágio, e isso é uma coisa legal, assim, porque quando eu fui fazer estágio no meu último ano, eu fiz estágio tanto na FEGESP, que é a Federação de Empresas Juniores do Estado de São Paulo, onde a minha atuação ela era de formação de liderança, olhando muito para treinamento e desenvolvimento, até para um olhar mais de change maker, no cuidado aí para transformação organizacional. Então, esse era um aspecto. E no paralelo, eu comecei a estagiar no Next, que é o banco digital do Bradesco. E aí, no banco digital, diferente daquilo que até eu tinha desenhado, que eu imaginava em termos de carreira, de ir para um RH, eu comecei atuando numa área de experiência do cliente, que é a área de mimos. E foi uma experiência fantástica, porque me trouxe um olhar muito mais para o comportamento do consumidor. Né, um olhar aí do cliente ao centro, qual que eram as tendências de consumo, como é que a gente melhorava, como que a gente atuava em cima do comportamento. E aí isso foi muito legal, porque com essa vivência, assim, foi me dando uma série de referências dos diversos campos da psicologia organizacional e do trabalho, e aonde que melhor eu me encaixava. E aí, quando eu fui para ser efetivada mesmo, foi o ano passado, o ano de 2018, 2019 inteiro, eu fiz os estágios. E aí, em 2020, no começo desse ano, eu de fato fui efetivada quando eu me formei e comecei a atuar numa área mais especialista. Então, hoje eu trabalho com recrutamento e seleção, né, que de nome de mercado a gente chama de Talent Acquisition.
que é um olhar mais estratégico para o recrutamento e seleção, entendendo ali desde o employer branding, como que eu trabalho marca empregadora, até todas as etapas e esse cuidado com a esteira do recrutamento e seleção. Então, esse hoje é minha função, assim, meu escopo. E aí, a minha trajetória, até olhando, né, um pouco do material que a Marina compartilhou da atuação do psicólogo organizacional, eu vi muito o quanto eu migrei de campos, né? Então, eu tive uma atuação mais generalista num determinado momento, estive num RH externo, prestando consultoria, tive esse olhar mais da psicologia, da psicologia organizacional mesmo, num foco mais de comportamento de consumidor. Tive uma atuação na FEGESP também, pensando numa parte mais de transformação organizacional, de clima, cultura, essa parte. E hoje eu trabalho numa área mais especialista, assim. Então, essa é um pouco da minha trajetória. Pensando aí em futuro também, acho que eu estou muito mais atrelada e ligada a estar numa área menos especialista e aprendendo nesse início de carreira, para mim está sendo super positivo esse olhar especialista, mas me vejo aí mais no futuro numa área um pouco mais generalista, numa questão mais de liderança, que são coisas que também ao longo do tempo eu fui desenvolvendo e que eu tenho um apetite grande, assim. Acho que é um pouquinho disso, né, num panorama geral, do que eu vivi até aqui, Marina. Tá. Oi, Isa, eu queria que você falasse para o pessoal, né, um pouquinho assim, que eu não sei se todo mundo conhece, né, da empresa Júnior, qual que é a atuação, né, para depois a gente chegar mesmo para falar na mais a parte organizacional, né, de como está sendo a experiência. Não sei se o pessoal conhece o que uma empresa Júnior faz, né, e o que que você acha que você conseguiu adquirir de competências, né, para a sua atuação hoje com essa experiência. Acho que a empresa Júnior é uma atividade de extensão que a gente tem dentro da universidade, né? Sim. Que é algo que a gente valoriza muito para a formação do psicólogo, né, organizacional do trabalho aqui em Ribeirão, né, que precisa ser fortalecido em outras universidades também, né? Então acho que a gente precisa difundir isso, o que é uma empresa júnior, né? O que ela faz. Sim. Não, fantástico. Assim, acho que essa é uma fala importante, porque eu vejo que ela é muito complementar à formação, sabe? Na minha trajetória, eu vejo que isso foi fundamental. E aí, o que é a empresa júnior? Ela é basicamente uma atividade de extensão. E aí, o objetivo da empresa júnior é que o aluno coloque em prática aquilo que ele vê em sala de aula. Então, tem empresas júniores espalhadas pelo país inteiro, dos mais diversos cursos. E aí, no caso da psicologia, pensando nas diversas frentes que o psicólogo pode atuar, a psicologia organizacional e do trabalho, ela é uma vertente importante que a empresa júnior consegue atuar mesmo sendo formada por alunos de graduação. E aí tem a supervisão das docentes para que a gente consiga, mesmo sem ter ali toda a experiência, a bagagem, consiga atuar de uma forma ética, mais profissional mesmo, e ter uma experiência de desenvolvimento. Então, o core, né, à frente, o que a empresa júnior principalmente faz, são consultorias. No nosso caso, na Iris, a gente fazia treinamentos também. E as consultorias era desde processo seletivo, então como que eu monto um processo seletivo? A gente não era só a parte teórica, a gente de fato desenvolvia o processo seletivo, escrevia laudo, fazia dinâmica. Né, a Marina, quantas vezes eu fui na casa da Marina, assim, vamos ver os laudos juntos e tal. Então, assim, tem toda essa parte muito forte do desenvolvimento. Então, fora, né, a parte mais técnica de desenvolvimento, pensando ali no que o escopo da graduação traz, eu acho que a gente desenvolve soft skills muito importantes. Então, desde comunicação, liderança, o quanto é importante um pensamento sistêmico, planejamento, a questão do trabalho em equipe. É uma escola, assim, estendida da graduação, pensando aí mais num foco, olhando para a psicologia, no nosso caso, né, da psicologia organizacional e do trabalho, que a gente conseguia colocar realmente em ação. Então, a gente desenvolvia projetos mesmo para clientes reais, com feedbacks reais, vendendo o projeto. Então, é bem bacana, tem toda uma experiência de ser um trabalho voluntário também, embora a gente cobre, né, pelos projetos, porque tinha um retorno focado aí para reinvestir esse dinheiro que era cobrado na nossa formação.
Mas basicamente é isso, assim, como eu falei, foi para mim uma experiência super positiva. Acho que dessas competências, muito do que eu vivo hoje, muito das oportunidades que eu tive foram em decorrência aí dessa trajetória de movimento que me, como eu posso dizer, catalisaram aí o desenvolvimento de algumas competências e que hoje são fundamentais, assim, para o meu dia a dia. Seja de comunicação e que eu precisar explicar alguma coisa, ou conseguir transmitir a importância, a relevância de um determinado projeto, seja de conseguir ter uma visão um pouco mais globalizada e até pensando de outras formas, assim, também, pelo contato que a gente tem com pessoas de outros cursos. Então, foi uma experiência muito marcante aí. Para quem não tem empresa júnior dentro da faculdade, eu sou super embaixadora aí do movimento, sou muito fã e para mim fez todo sentido. Então, acho que esse apoio dos docentes também faz muita diferença. E para a formação, com certeza. Porque eu vi que tem bastante gente aqui da empresa Júnior participando, né? Então, acho que é legal falar um pouco disso, das competências mesmo que você adquiriu, né? E aí, Isa, vamos falar um pouquinho para o pessoal como que é o seu trabalho, né, dentro hoje, né, da área de gestão de pessoas, daquelas áreas o que você faz especificamente, né, e aí um pouco também das competências que são importantes para a tua atuação, né? E aí, pessoal, a gente está falando aqui muito de competências, né, dentro daquilo que a gente fala de conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, desde do saber fazer, né, de ter atitude, né, e habilidade para poder fazer. Então, a gente trabalha com esse conceito aí de competência e isso tem que ser mobilizado durante o trabalho, né? Perfeito. Então, quando a gente olha para o subcampo, né, de gestão de pessoas, como eu falei para vocês, hoje a minha atuação ela é de uma área mais especialista, então eu trabalho com recrutamento e seleção. No Bradesco a gente usa ainda esse nome, tá aí mudando um pouquinho, mas basicamente falando do meu trabalho, do que eu faço no dia a dia, assim. Eu trabalho hoje com uma parte que ela é prévia ao recrutamento, que é a parte de employer branding. É ainda um campo bastante novo, que vem ganhando mais força no Brasil nos últimos anos, que nasce de uma tendência aí da área de tecnologia e de uma guerra de talentos que a gente tem hoje no mercado, buscando os melhores profissionais, entendendo que as pessoas são certamente aí o grande recurso, que não é nem recurso, mas de fato, como meu pai falou lá para mim, lá atrás, o grande tesouro das organizações. Então, eu trabalho hoje muito forte nessa parte do Employer Branding, que é trabalhar a marca empregadora da organização. Então, quando a gente pensa no Bradesco, por exemplo, muitas pessoas reconhecem a organização. Então, nossa, você fala de Bradesco, todo mundo sabe o que é o Bradesco, né? Mas quando a gente fala de Bradesco enquanto marca empregadora, será que os talentos, será que os jovens, será que as pessoas que estão aí numa carreira mais média ou pessoas em alta liderança, será que sonham, desejam trabalhar na organização? Então, o meu papel hoje, principalmente com cargos mais entrantes, que são o maior volume de oportunidades que a gente tem, porque o Bradesco é um banco de carreira, então a gente geralmente pega pessoas aí para se desenvolverem dentro da organização. O meu trabalho é muito focado nisso, né? Em levar a marca empregadora, fazer com que o Bradesco se torne mais atrativo para os diferentes públicos que a gente trabalha. E algumas coisas que são legais, assim, é o quanto que é importante a gente conseguir ter uma atuação muito estratégica, né? Porque muito do que eu faço hoje são eventos, levar palestras, ou entender qual que é o público e conectar com aquilo da organização que faz mais sentido. E aí, um ponto que é super relevante é o quanto essa atuação ela precisa ser super estratégica. E aí, isso é um ponto importante para nós, enquanto psicólogos, em todo lugar, assim. Que é o psicólogo que não pode ser só legal, ou fofinho, ou querido, mas que a gente precisa ter uma atuação muito estratégica, né? Então, como que eu conecto todos esses eventos com a minha esteira de recrutamento e seleção? Então, eu trabalho muito com a marca empregadora, fazendo isso. E aí, claro, com o desenvolvimento, com o gerenciamento dos processos também. Então, eu trabalho hoje com vagas mais do varejo, que é a nossa rede de agências de alguns estados, mas a gente trabalha muito com projetos. Então, eu trabalho aí com toda a parte de dinâmica, de entrevista,
de desenvolvimento do laudo, todos esses pontos, como a gente vê num processo seletivo normal, assim, comum, que a gente aprende geralmente, levantamento do perfil, competências, todo esse processo é muito do que eu faço. E aí tem os diversos projetos. Então, isso eu acho que é uma outra coisa bacana, que é o quanto que a gente precisa muito, por mais que a gente fale, né, de pensando em competências, a questão da criatividade, da inovação, do empreendedorismo, muitas vezes a gente atrela essa competência muito à tecnologia. Né? Então, para eu falar de inovação, isso tem que estar ligado a uma inovação tecnológica. Né? Ou então, para eu falar de empreendedorismo, isso quer dizer eu abrir a minha empresa. Mas não, né? O que tem a ver? Tem a ver com resolver problemas, tem a ver com trazer soluções de uma forma mais assertiva. Então, embora a minha esteira de processo seletivo, por exemplo, ela seja uma esteira muito comum, padrão, assim, o que a gente tem de diferente? Assim, o que eu fiz de projetos? Então, quando eu entrei no banco, por exemplo, eu toquei um projeto que foi incrível, que foi para pessoas com deficiência. Então, eu fui para o Rio de Janeiro, desenhei toda uma esteira nova, pensando em novos prazos, pensando em como a gente poderia ser mais assertivo. Fiz uma divulgação diferente, junto com uma equipe, claro. Mas isso mostra uma competência que eu acho que é extremamente relevante, que é a gente não permanecer fazendo as mesmas coisas, assim, né? Então, conseguir se atualizar, conseguir ter repertório mesmo para propor melhorias. E essa é uma das coisas que eu vejo que são principais do empreendedorismo e principalmente do intraempreendedorismo, né? A gente não precisar abrir um negócio, mas como que a gente consegue ser potência para esse negócio no qual a gente faz parte. Então, hoje a minha atuação ela é muito dessa forma. E as competências que eu vejo muito em curso, assim, que eu de fato penso, poxa, eu preciso mobilizá-las, tem muito a ver com a questão de liderança. E não liderança não necessariamente porque eu tenho que ocupar um cargo de liderança, mas uma liderança situacional, de conseguir engajar aquele grupo que está junto comigo, de fazer um projeto, e de entregar aquela solução completa, de conseguir tomar a frente e resolver um problema de uma forma eficiente, de conseguir negociar ali algumas coisas e colocar a minha opinião com relevância, com critérios. Então, acho que são competências assim que elas são muito transversais e que independem de cargo que a gente está, mas muito do quanto a gente consegue mobilizar assim para que de fato a gente consiga agregar no contexto que nós estamos, assim. E aí, acho que pensando numa grande organização, como é o meu caso, assim, a competência, né, até que está nesse artigo da SBPOT, que eu vejo muito importante, é a questão do quanto a gente consegue ter essa visão política e articulação, assim. É diferente, talvez, de uma empresa menor, que eu tenho um contato muito mais próximo. O quanto é importante que a gente consiga ter uma boa comunicação, ter, sim, um bom repertório, para conseguir negociar mudanças, para conseguir propor soluções, propor novas ideias, entender quais são os contextos, quais são os movimentos, quais são os desafios da organização. Então, eu vejo que isso são competências muito em curso e que mesmo eu, né, hoje eu estou como analista, numa posição inicial, mas eu vejo que isso são cada vez mais, assim, nos cobrado e é exigido no contexto, sabe? Oi, Isa, outra coisa que queria que você falasse, como que é essa experiência nesse contexto, né? Você pensar num banco, é uma organização tradicional, né? Como é diferente de outros ambientes, por exemplo, como esse ambiente da empresa júnior, né? E o que você vê em relação a isso? Como está sendo essa sua experiência? Porque a gente sabe que a atuação depende muito desse contexto também, né? E é uma empresa grande, né, numa estrutura mais burocrática, né? Como você vê essa questão da sua atuação e da carreira mesmo dentro de uma organização desse tipo, né? Legal. Foi interessante, assim, quando eu parei para refletir sobre qual a decisão de carreira, assim, né? Eu tinha algumas possibilidades quando eu saí, quando eu terminei a graduação. E para mim, algo que me moveu em todas as minhas decisões sempre foi muito a questão de propósito. Quanto que o meu caminho, o meu próximo passo estava sendo muito orientado pelos meus valores, por aquilo que eu acredito. E ir para o Bradesco sabendo que existia essa mudança, inclusive, de cultura, de perspectiva, de estrutura. Quando eu saía de uma empresa júnior para ir para uma organização mais tradicional,
não tem como negar que foi um choque, né, de cultura, mas eu tinha muita clareza do porquê que eu estava indo. E acho que esse é um ponto essencial, assim, da gente conseguir sempre conectar e que está muito ligado também à questão da competência do desenvolvimento, né? Tem que ter a ver com aquilo que a gente entende como gap, tem que ter a ver com aquilo que a gente entende como missão de vida. Eu acredito muito nisso, assim. E aí, quando eu fui para o Bradesco, acho que algumas coisas que me chamaram muito a atenção e que também tem muito a ver com o que eu acredito, que era o impacto e as ações, assim, quanto que elas poderiam alcançar mais pessoas, assim. E acho que essa é uma das coisas que certamente mais me encantam, assim, em termos organizacionais, o quanto que a gente consegue ter contato com pessoas de muitas áreas, precisa, assim, o que é diferente, talvez seja essa questão de ser mais especialistas, porque a gente tem processos muito mais estabelecidos, a gente tem fluxos, né, pessoas respondendo, imagina uma organização com quase 100 mil funcionários, não tem como todo mundo fazer um pouquinho de tudo, assim, que é diferente de quando você está num ambiente menor, um ambiente com processos menos estabelecidos, mas é o que garante aí o crescimento e a maturidade do negócio. Então, acho que esse é um ponto, assim, o quanto que eu precisei ter um olhar mais especialista, mais técnico do que eu tinha antes. Ao mesmo tempo, acho que existiu um ponto de estruturação mesmo. É uma empresa que se reinventa muito, se reinventa periodicamente, mas que eu lembro que eu tive algumas conversas com lideranças minhas mesmo que me falavam, Isa, você vem com uma velocidade de transformação que você imagina que está num barquinho, mas lembra que você está num transatlântico. Então a mudança ela acontece, mas ela exige um pouco mais ali de esforço e tudo mais. Então acho que esses pontos para mim foram os mais desafiadores. Por outro lado, essa questão da relevância das ações, do quanto a gente conseguia alcançar um número maior de pessoas, o quanto a cultura de desenvolver pessoas, pegar pessoas desde o início para conseguir pensar em programas de desenvolvimento e tal. Então, foram pontos que conversam muito comigo que eu vejo que tem muito, muito a ver também com que a organização, e comparando uma organização menor, uma startup, e uma organização maior também tem a oferecer, que é essas possibilidades, assim, e o próprio encarreiramento. Então, por ser uma organização de carreira mais interna, de carreira, assim, que promove o encarreiramento, a gente trabalha muito com pessoas na base, né, para conseguir ocupar cargos iniciais e poderem ir pleiteando e tendo promoções, se desenvolvendo. Então, acho que essa questão é bem bacana, assim, que eu vejo que é diferente também entre os dois contextos. Tá. Ô, Izzy, quando você falou dessa atuação mais estratégica, né, e política, é algo que a gente sempre discute nas aulas, né? E aí os alunos falam, mas como que se dá isso, né, no ambiente? Eu queria que você falasse um pouquinho como que você vê isso, né, sendo uma analista e dentro do seu cargo, né? Que possibilidades você vê dessa atuação? O pessoal entender um pouquinho melhor quando a gente fala disso, né? Ter uma atuação mais estratégica, ter uma atuação política e não tão técnica, né? Que a gente precisa enquanto psicólogo, né? Ter que as outras áreas nos reconheçam, né? Tendo essa importância, né? E como que se a gente ficar só naquela atuação mais técnica, né, na aplicação de teste psicológico, que é o que a gente observa aí das últimas décadas, vai ser difícil a gente ocupar esse espaço e a gente ser visto, né, como um profissional, né, que pode, de fato, contribuir estrategicamente, participar das decisões, né, e fazer aquilo que a gente discute nas aulas, que é assessorar mesmo os processos, né, e não só cumprir de forma técnica e executar. Não sei se você quer falar um pouco disso, como que você vê isso na sua atuação. Nossa, esse para mim é um dos pontos principais e que para mim isso sempre fica muito no meu radar, assim, o quanto que a minha atuação, ela de fato está sendo estratégica e um ponto que, enfim, pode ser até um pouco polêmico, mas que eu sempre me questiono, será que eu posso ser substituída por um robô? E por que eu tô falando isso, né? Porque a gente sabe que existe uma tendência aí à automação dos processos, a gente vê uma tendência, né, à questão de implantação de tecnologia.
E aí uma coisa que me preocupava e me preocupa muito é a questão sobre eu conseguir, de fato, trazer o meu olhar, que é um olhar que precisa ser um olhar humano, que eu preciso conectar técnica com negócio, técnica com a estratégia e o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Né? Então, por mais que eu seja uma área especialista, o quanto que isso se conecta com o negócio como um todo, assim. O quanto que eu tenho, como que eu acompanho os meus indicadores. E os meus indicadores não são só para eu prestar, sei lá, fazer reporte para minha liderança, mas o que que isso diz do meu trabalho, o que que eu posso melhorar e como que eu interpreto esses resultados. Então, acho que alguns pontos, assim, trazendo exemplos mais práticos e tangíveis de vivência, né? Eu falei para vocês que eu trabalho, por exemplo, com marca empregadora, né? Eu trabalho numa frente de atratividade, de employer branding. E aí um aspecto que é claro, assim, é que eu atuo numa parte que é marca, olhando marca empregadora. E a gente poderia ter só esse olhar. Porém, eu tenho, por exemplo, conta universitária, eu tenho um banco digital, eu tenho uma seguradora, como produtos que a minha organização tem. Como que, de alguma forma, e isso eu falo que eu estava numa reunião um pouco antes, justamente conversando sobre isso, assim, vai ter um evento e como que eu conecto o negócio? E aí eu saio de um RH, que ele é um RH que dá só despesa, para um RH que promove receita. Né? Então eu consigo entender como que são esses gastos que a gente está fazendo, ou como que eu aproveito um evento que eu participo para conectar uma área do negócio e falar de um produto. Então, esses pontos, assim, que é o como que eu... E aí tem algumas competências, falando de conhecimento, que eu acho bem importante, que é o quanto a gente entende do segmento que a gente está, quem são os outros players que nos desafiam, como, se eu estou atuando numa área específica, quem que é uma referência, quem que é um benchmark. Isso é uma coisa que eu acho muito importante, a gente está muito antenado à tendência de mercado, sim, para não ficar para trás mesmo. E aí, olhando, né, mais para etapas de processo, de seleção, etc., como que eu faço um processo mais ágil? Né? Como que eu faço um processo mais assertivo? Por que que eu estou fazendo isso? Como que eu olho e eu trabalho, sei lá, com o meu gestor, eu faço um alinhamento melhor, como que eu trago o meu candidato mais próximo da empresa e faço com que ele seja promotor da marca. Então, assim, acho que de forma mais geral, se eu tivesse que falar de conhecimentos, habilidades, atitudes, assim, conhecer muito o seu negócio, conhecer muito a parte técnica, mas entendendo quais são as articulações políticas que você precisa fazer, quais são os relacionamentos que precisam ser estabelecidos, como são as pessoas que estão junto com você, o que elas têm de necessidade de forma geral. E aí eu acho que a gente é muito bom, enquanto psicólogo, de olhar para isso. Somos treinados, né, para ter um pouco mais essa sensibilidade, mas principalmente acho que acompanhar indicador, acompanhar um RH mais ágil, né? Isso é super tendência, vira aí meio que uma buzzword, tudo é ágil, tudo é ágil, tudo é ágil, mas o que isso significa, né? Como que eu acompanho estratégias? Será que eu tenho OKRs ou qualquer metodologia que me traga direcionamentos claros para aquilo que a gente está atuando? Acho que é isso, assim, que eu vejo do entender com muita clareza o porquê que a gente está fazendo o que a gente está fazendo e constantemente se pensando em melhorias, que não é uma inovação simplesmente tecnológica, mas acho que muito de cultura, sabe? Ô, Isa, e essa questão, né, que também a gente discute bastante, né, de trabalhar com essas outras lógicas, né, de você ter que uma habilidade para poder trabalhar com essas diferenças, né? Você vê isso no seu dia a dia, né, como algo importante, né? E de mostrar o que o psicólogo faz, né, de ter esse olhar aí, mesmo já entrando na outra pergunta, né, da pesquisa mesmo, né, de fazer diagnóstico, né, avaliar, fazer a intervenção, avaliar novamente se isso é algo que você usa no seu dia a dia. Sim. Acho que tem dois pontos, assim, na sua pergunta, que é um, primeiro, trabalhar com contextos diferentes ou pessoas diferentes e as diversidades. Eu acho que isso é uma pauta que, pra gente também, enquanto psicólogo, acho que a gente tem um papel social de olhar para isso. E cada vez mais, ainda bem, né? Esse é um tema que tem ficado e tem estado muito em pauta. E eu vejo como papel de promover muito mais esses debates, estarmos nos atualizando sobre, muito conscientes aí sobre essas múltiplas diferenças que existem e o quanto é importante a gente realmente conseguir integrar e agregar pessoas e as diversidades, trabalhar, fomentar um ambiente plural
para que todo mundo coloque a sua diversidade. Pode não necessariamente ser uma diversidade aí relacionada descritivamente a um dos grupos de afinidade, étnico-racial, de gênero, orientação, enfim, mas que é uma diversidade em termos de competências. E aí eu acho que esse é o quanto a gente também tem um papel de tentar agregar e extrair o melhor de cada um. E aí eu vejo que, enquanto psicólogo, talvez a gente tenha um pouco mais de disposição para esse olhar de como eu extraio a melhor versão de cada uma das pessoas desse grupo. Então, sim, acho que esse é um ponto muito, muito importante que está muito presente. E aí, quando eu falo um pouco mais dessa questão do método, né, que eu até falei no início, que esse, com certeza eu entendo que é um diferencial da pesquisa, que nos ajuda em alguns olhares, acho que aí é uma contribuição desse olhar para o que a gente, do tal do RH estratégico, de ter uma atuação estratégica. Porque se eu tenho uma intervenção que eu não analiso exatamente o que eu estou fazendo, ou seja, por exemplo, eu vou desenhar uma dinâmica de grupo. Tá, mas qual que é a dinâmica de grupo, no meu caso, que eu vou desenhar para esse caso? Eu vou desenhar uma estrutura de uma entrevista. O que eu quero avaliar? Por que eu quero avaliar? A escala que eu estou avaliando faz sentido? A pergunta que eu devo exatamente para avaliar qual competência. Será que é a melhor? Será que corresponde? Eu consegui avaliar? Como que eu acompanho esses talentos, né? Depois que foram, que entraram dentro da organização? Como que está o desempenho? Como que eu vejo a evolução dessas pessoas? A gente vem falando muito de relatórios, né? De safras, de efetivação e tal, que é um ponto muito importante para a gente conseguir avaliar mesmo exatamente essa nossa atuação. E aí, acho que uma coisa que é bacana, que entra o ponto até de uma das competências que eu li lá no artigo do SBPOT, que é a questão da autoavaliação, assim, né? Então, esse é com certeza, assim, uma das competências talvez mais difíceis da gente se avaliar, e aí não é só simplesmente, né? Eu sou muito crítica comigo, mas eu acho que é um ponto de entender quais são gaps significativos, assim, da nossa atuação. Né? Então, quais são os pontos nessas competências mais técnicas de avaliação, de escolha de recursos, de avaliação mesmo, do diagnóstico, né? Enfim, de cada uma das etapas que eu preciso melhorar, o que eu preciso me atentar mais. Será que é uma aplicação? Será que é uma questão da aplicação do método que eu tô escolhendo? Será que eu não estou acompanhando os indicadores corretos? Então, acho que esses são pontos importantes que sim estão muito presentes no dia a dia, no meu, e eu acredito que de todo mundo que atua nessa área, assim, que deve estar olhando muito para isso, sabe? Uhum. Certo. E Isa, você tem mais alguma experiência que você queria compartilhar, assim, em termos de como está sendo o seu trabalho, desafios? Eu acho que isso é interessante, porque tem bastante, eu vi aqui alunos, né, que você acha que a gente tem enquanto profissional, né, e que está saindo para o mercado, que isso acho também é bem importante, né? Nós vamos ter aqui profissionais que já estão há mais tempo e quem está agora, né, recém-formado. Queria que você falasse um pouquinho disso, assim, até para o pessoal que está assistindo poder, né, ter essa ideia de como está o mundo do trabalho para quem está agora saindo, né, em todas essas mudanças que a gente está tendo aí, né, com a pós-pandemia, né, durante a pandemia também. Eu acho que isso é bem bacana, assim, porque diferente de quando eu entrei para o mundo do trabalho, assim, né, eu formei e estava indo o mundo normal, como era. Quem vai sair agora, talvez depois de um tempinho de adaptação a novos recursos, entender novas habilidades e tal, tá um pouco mais acostumado. Mas, de toda forma, acho que mudanças importantes, assim, que eu vejo, mas que só foram acentuadas com algumas coisas que já vinham se mostrando tendência, né? Tem um ponto que eu acho muito importante, que é a questão de desenvolver essa competência de conseguir aprender, né? Aprender todo dia, aprender constantemente. Eu acho que tudo que a gente conhece está muito sujeito a mudar. E aí a nossa flexibilidade cognitiva para entender o que era velho e pegar aquilo que era e tentar se adaptar a esse novo, não repetindo da forma como era, mas entendendo quais são as mudanças que precisam estar, né, em curso. Acho que esse é um ponto muito, muito em alta, assim, tudo relacionado a teletrabalho mesmo, né? Esse trabalho à distância.
e aí a planejamento, autogerenciamento. Eu acho que um dos pontos que mais foram acentuados e que eu vejo assim, até no meu dia a dia, e eu já tinha até tido uma experiência de trabalhar remotamente e tal, é a questão da gente conseguir se planejar, de como é importante a tal da autogestão, assim, né? Tem coisas que não dá para procrastinar. Diferente de outros contextos que você vai empurrando com a barriga, tem coisas que não dá. E aí a gente tem outros afazeres, tem outras coisas fora trabalho, se planejar, conseguir ter um gerenciamento aí de tempo, gerenciamento de recursos. Isso é essencial, assim, né? Que a gente consiga fazer um planejamento das nossas atividades, não ter um líder que vai estar ali te cobrando o tempo inteiro e fazendo um microgerenciamento, mas você entendendo que, poxa, de tempos em tempos eu preciso ter uma entrega, ou eu preciso me planejar, eu preciso ter uma parte visual, estrutural, para que eu tenha conhecimento sobre. Então, acho que essa é uma habilidade que eu vejo que está muito em alta, assim, e que foi um desafio nesse início de pandemia, essa adaptação. Esse ponto de aprender constantemente, usar, né, entender quais são as novas tecnologias, de fato, que se colocam para nós. E aí, até um ponto que a gente estava conversando um pouquinho antes do pessoal ir entrando, né, Marina? O quanto que a gente precisa adaptar o nosso modelo cognitivo mesmo para, sei lá, para mim era muito mais fácil falar para uma plateia de gente do que para uma câmera, que eu me sinto, eu falo, ai meu Deus, eu tô falando para ninguém, qual que é a reação? Será que as pessoas estão achando legal? Será que estão achando um saco? A gente não sabe disso, né? Mas como é importante a gente adaptar também esse modelo mental nosso e entender esses novos movimentos. Mas de tudo isso, assim, eu acho que os pontos principais que eu vejo, se eu tivesse que falar que para mim foram desafios ao longo desse período e que eu acho que eles vão ser muito reforçados, é a gente se conhecer muito. A gente teve um chamado aí para nos conhecermos, conhecer os nossos desafios, as nossas sombras, as nossas luzes, as nossas oportunidades de crescimento, entender como isso, de alguma forma, vira uma trava para a gente no desenvolvimento de alguma atividade. E entender como é que é o melhor modelo para a gente conseguir aprender, né? Porque a questão de sermos flexíveis cognitivamente é fundamental aí para as tendências, porque o mundo VUCA ele é real e tá. A pandemia talvez tenha sido só um esboço para mostrar, olha, se preparem para mudanças, né? Precisamos olhar para isso o tempo todo. A Thaís colocou aqui, né, que a pesquisa, né, leva a metacognição que acaba aumentando a empregabilidade, né, e interna e externa, né, acho que é isso também de facilitar, né, toda a Sim, entrada no mundo, né, de ter competências, acho que são diferenciais mesmo para atuação, né. sim, com certeza. E acho que uma coisa, né? Eu vi que a Thaís comentou das aulas de pote. Com certeza, assim, essa base teórica ela é essencial. Acho que ainda é pouco que a gente tem. Sou super suspeita que eu já falava isso. Falava, tinha que ter mais aula de pote, eu adorava. Mas acho que precisa, assim, de um esforço, de um reforço teórico consistente aí. Principalmente porque o mundo do trabalho ele muda muito e a gente precisa, enquanto psicólogo, estar muito, muito atrelado e atento a essas mudanças, né? É Até aquilo que a gente fala, né, que tem as competências lá nas competências primárias para atuação. As competências técnicas, né, e as competências que são pessoais também, que a gente precisa desenvolver. Acho que nesse modelo isso é bem importante, né, que não é só a parte técnica, né, que na nossa atuação também tem essas competências aí primárias que são no nível mais pessoal mesmo. sem dúvida. Acho que essas, inclusive, são aí as principais para a gente poder ter ali a disposição da autoavaliação, do Isso. seu desenvolvimento pessoal e profissional, entender quais são as competências técnicas, né, que eu desenvolver. Acho que é muito bom isso. Isso. Nessas competências pessoais, é isso mesmo que você falou, né? A comunicação, né? Essa visão política, articulação, a questão do desenvolvimento, né? Profissional contínuo, tudo isso entra, de fato, nessas competências aí primárias pessoais, né? Bem legal. Eu estou preocupada com o tempo, gente, porque nós entramos um pouquinho antes e eu queria abrir para perguntas, Isa, se a gente puder. Não sei se você quer Sim, falar mais alguma experiência não, acho sua. que também perguntar. Pessoal, alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta aí para a Isa da atuação dela? Tô vendo aqui no chat se.
Enquanto isso, eu vou só falar um negócio que eu vi aqui umas pessoinhas comentando. É uma coisa que a gente fez recentemente, que foi incrível, assim, que, nossa, foi uma coisa que foi uma iniciativa super bacana. Conectar pessoas egressos aí da Psico e da USP Ribeirão, que estão atuando na área de POT para a gente poder trocar. E tem sido muito bacana na minha sala, né, da 52, da 51 também. A gente tem uma sinergia legal, a gente já vinha trocando. E aí a gente foi vendo pessoas de outras áreas, diversas empresas, cada um atuando numa frente. E que eu acho que é um ponto muito bacana, assim. Eu acredito muito nessa troca real de conhecimento, de experiência, de um apoiar o outro. Então, acho que esse é um movimento da colaboração que veio também muito forte. É rede, né, Isa? A gente fala que tem rede de pesquisa, né, e tem a rede... E a nossa rede tem que estar articulada. Pesquisa, atuação, né? Eu acho que essa é a solução. Hoje é essa rede articulada, né? E o que vocês precisarem da gente também, da gente fazer coisas juntos. E aquela ideia lá, né, de produzir conhecimento que sirva para a atuação de quem está lá na ponta e que as demandas de vocês também sejam estudadas, acho que isso precisa estar muito afinado, né? E é algo que a gente vê que é muito difícil, os profissionais usarem os nossos instrumentos, né? Os profissionais lerem o que a gente produz, né? Então, acho que criar essas redes, né, tanto de atuação, de quem está lá atuando como vocês, né, e está integrada com a gente, acho que é muito importante para a gente evoluir nesse sentido, né, de produzir conhecimento que seja útil, de estar respondendo a demandas de problemas que tem, só assim a gente melhora a atuação do psicólogo. Acho que é esse o caminho aí na área de POT, né? Então... Com certeza. E realmente afinar essa troca, né? Que o que a gente produz na academia vá para o mercado e vice-versa, né? As dores de mercado também consigam alimentar. Porque senão fica muito distante, né? E isso tem que estar interligado, né? A atuação, a pesquisa, né? A extensão. Então, acho que a gente tem também esse papel aí de fazer essa articulação, né? E a gente só vai conseguir isso em rede. Então, é muito legal vocês estarem se articulando nesse sentido, né? De estar juntos, profissionais discutindo, né? E essa iniciativa hoje da Live foi nesse sentido mesmo, né? Da gente tentar aproximar, né? A atuação das pesquisas, né? E tá vendo como o modelo que foi feito, né? Teórico de competências, ele pode ser aplicado aí na prática de atuação, né? Acho que é esse o recado de hoje, né? Não sei se você queria falar mais alguma coisa. Não, acho que se eu tiver que falar alguma coisa, principalmente para quem está na graduação, aproveitem muito essas lives. Eu acho que é muito rico essa troca com quem está vivendo os desafios de mercado, entendendo como que tá os movimentos, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, como que a psicologia, aquilo que a gente vê em sala de aula, de fato tem se aplicado ou não, o que mudou, o que ainda está fazendo, o que ainda realmente está em curso. Então, acho que são esses os pontos. Assim, me colocar super à disposição. Marina tem meu contato. Quem quiser entrar em contato, falar, trocar. Estou super aberta. E é sempre uma honra voltar. Queria muito agradecer, Isa, sua disponibilidade, né? Agradecer o pessoal que assistiu. E falar que semana que vem, gente, nós vamos ter uma série. Acompanha a gente aí no Instagram e no Facebook. E aí tá imperdível também, semana que vem, no mesmo horário, né, 4/11, vai ser o professor Narbal Silva, que ele é da UFSC, ele trabalha com psicologia positiva, mas vai falar esse contraponto aí com a psicologia organizacional do trabalho, né? Aí a Thaís que vai estar mediando, e aí a gente espera vocês, tá bom? Queria ver se mais alguém tem alguma pergunta, algum comentário pra gente ir fechando. O pessoal tá dando parabéns aí, Isa. Depois você vê os comentários. Que legal. Gente, isso é muito novo, sério. Que coisa engraçada, né? Olha aí, a gente expandir a nossa cognição. É muito legal, sério. Então Obrigada. tá bom, Isa. Só tenho a agradecer ao pessoal. E aí a gente se encontra semana que vem, viu? Obrigada. Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.